Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês, que nós possamos nesse momento ter nosso coração voltado para o grande Senhor, Rei dos Reis, Senhor das nossas vidas. O desejo do nosso coração é de que este louvor chegue aí no seu lar, na sua casa, como um aroma suave ao Senhor. Muito mais do que chegar em nossas casas, é que ele chegue ao trono do Senhor. E que esse nosso louvor possa alegrar ao nosso Rei dos Reis, e que nós possamos neste momento, nesta oportunidade, louvá-lo e bendizê-lo com tudo aquilo que temos de melhor, com aquilo que nós temos para apresentar ao Senhor, e nós podemos dizer: Senhor, é muito bom poder estar na tua presença. Eu gostaria que você fizesse esse exercício agora, dizendo ao Senhor: Senhor, como é bom, é muito bom estar contigo, é muito bom estar na tua presença, é muito bom poder te louvar, te exaltar e engrandecer o teu nome. Que o Senhor seja louvado nesta noite, pela minha vida, pela vida dessa equipe, por você que está aí na sua casa, e que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Senhor, muito obrigado por esse momento, por este tempo, ó Deus, que nós temos aqui, para estar na tua presença, louvando e bendizendo o teu nome. Tu és digno, tu és poderoso, misericordioso, e o Senhor está conosco sempre. Louvado seja o teu nome. Vamos cantar ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor por todos os livramentos que Ele tem nos enviado. Se não for o Senhor, se não for o Senhor, né, irmãos? Se não for o Senhor na minha vida, na sua vida, o que seria de nós? Mas hoje nós podemos dizer: a nossa alma voa livre. O Senhor conteve a mão do inimigo. O Senhor conteve a mão daquele que quer fazer o mal, intentar o mal contra as nossas vidas. Por isso louvamos ao Senhor. Senhor, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor dos exércitos, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor dos exércitos, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, o inimigo em sua ira nos teria consumido, toda a obra por completo destruído. Mas o Senhor, Deus libertou como um pássaro que escapa das garras de um caçador. Libertou como um pássaro que escapa das garras de um caçador. Todo laço foi quebrado, nossa alma voa livre, o Senhor é o nosso auxílio. Senhor, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor dos exércitos, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor dos exércitos, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, o inimigo em sua ira nos teria consumido, toda a obra por completo destruído. Mas Deus
nossa alma voa livre, o Senhor é o nosso auxílio. Mais Deus! Mais Deus! Mas Deus nos livrou, libertou como um pássaro que escapa das garras de um caçador. Mas Deus nos livrou, libertou como um pássaro que escapa das garras de um caçador. Todo laço foi quebrado, nossa alma voa livre, o Senhor é o nosso auxílio. Deus, aleluia, aleluia. O inimigo intentou lá atrás, continua intentando, continuará intentando, e o Senhor continuará nos livrando todas as vezes. Este é o nosso Deus, aleluia, aleluia. E toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante desse Deus, e essa língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, pois grandes são, ó Deus, grandes são as tuas obras, ó Senhor, Todo-Poderoso, exalte ao Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão E adorarão diante do Senhor, aleluia. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.
das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia, só o teu nome é santo, Senhor. Aleluia, só o nome do Senhor é santo. Nós glorificamos a Jesus nesta oportunidade, pela morte, pela sua morte na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício, por mim e por cada um de nós, de forma que nós podemos dizer: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício vivo na cruz do Calvário. Em nós não há mérito nenhum, merecimento nenhum, mas o Senhor nos amou. E foi por amor que o Senhor se entregou. E nós te glorificamos nesta oportunidade, Senhor, para te dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pela cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus. E nós queremos contemplar este Cordeiro imaculado nas nossas vidas. Aleluia. Contemple o Cordeiro. Contemple o Cordeiro. Foi morto sim, mas ressuscitou. E vivo está. Foi morto, mas aleluia. Ressuscitou, eu sei. Com toda a força e poder, Senhor. Com toda a força e mãos do Senhor, a chave do inferno, nas suas mãos, somos livres, aleluia. Todos os povos louvarão, louve ao Senhor, erga a voz e adore. Voz e
baixinho agora, erga a voz. Adore ao Senhor. Erga a voz e adore. Adore ao Senhor. Maravilhado por tão grande amor, Rei dos Reis, o Senhor. Aleluia, Senhor. É muito bom poder estar na Tua presença. É muito bom estar na presença daquele que suportou a morte e vivo está. Aquele que as chaves dos céus e do inferno, Senhor, estão nas Tuas mãos. E nós podemos Te louvar livremente, com o nosso coração aberto ao Senhor. E poder engrandecer o Teu nome, Senhor. Pelo Teu amor, pelo Teu grande amor, pelo Teu sacrifício. Puramente por amor a mim, puramente aos nossos irmãos, puramente para todos aqueles, Senhor Jesus, que aceitaram ao Senhor nos seus corações. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu grande amor, e nos ensine a retribuir, ó Pai, este Teu grande amor para contigo, Senhor. Que nesses momentos, Senhor, que antecedem a pregação da Tua palavra, que o Senhor possa continuar ministrando nos nossos corações, assim como o Senhor já ministrou através desses cânticos. Ministre a Tua palavra agora, ó Pai, aos nossos corações, e que essa palavra encontre nos nossos corações um terreno fértil, Senhor Jesus, para a propagação dessa Tua verdade. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês. Estamos aqui agora para a ministração da palavra. Que o Senhor prepare o seu coração, sua alma, para recebê-la com alegria. Nós vivemos aí uma semana cheia, uma semana de graça de Deus, e nós esperamos que essa semana, para a vida dos irmãos, seja mais completa e mais feliz ainda, tá bom? Vamos nos lembrar dos nossos avisos. Quarta-feira, reunião de oração, às 20 horas. Na sexta-feira nós temos o estudo bíblico às 20 horas. Vamos entrar no capítulo 2 de Neemias. E no domingo nós voltamos para o nosso culto de louvor e adoração. Não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Você já sabe aí a conta da igreja, o banco. Faça o melhor para o Senhor e sustente esta obra com amor, com voluntariedade, com altruísmo. E que Deus encha os seus celeiros e a bênção do Cristo vivo esteja sobre a tua casa. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Tu és e por tudo que Tu tens feito pela Tua igreja. E eu quero Te agradecer pelos irmãos que têm ofertado, dizimado e sustentado esta obra com amor e com zelo. Nós Te louvamos, Te bendizemos e agradecemos. Nós consagramos todos os dízimos e todas as ofertas diante do Teu altar e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de nós começarmos a nossa mensagem, eu gostaria de dar um alô especial também, porque quarta-feira nós estivemos aqui orando para os irmãos que estão longe. E nós não citamos o Ítalo, então queria deixar um grande abraço para o Ítalo e dizer que nós estamos sempre orando por você aqui também. E um abraço especial para Dulcineia, irmã da Rosana, que tem nos acompanhado também, tem prestigiado, tem orado conosco. Deus abençoe você, o Rogério, toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim a palavra: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
Oremos. Que a Tua palavra nos abençoe. Que a Tua palavra, Senhor, tenha livre curso, livre acesso nos nossos corações. E através do Teu Espírito Santo, possamos ser tocados para uma vida maior e mais completa diante de Ti e diante desta sociedade que nós estamos vivendo. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e oramos pedindo a Tua graça e o Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da minha mensagem hoje, irmãos, é Filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós lemos um texto aqui que talvez seja o texto mais excelente. Nós temos João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos este aqui, feitos filhos de Deus. Esta é a questão que eu quero trabalhar com você. Feitos filhos de Deus. Quem? Aqueles que creram no unigênito Filho de Deus são feitos filhos de Deus. Não é? Uma bênção que acompanha outra bênção. Uma bênção grandiosa que acompanha outra bênção grandiosa. Fomos feitos filhos de Deus. Mas é isso que nos intriga. É isso que nós precisamos entender e saber. Filhos de Deus. O que é esta obra? Quem fez esta obra? Como que foi feita esta obra? De tornar pecadores miseráveis, indignos, em filhos. E filhos de Deus. Então, por mais que nós tentemos entender, ainda vai faltar muito para nós alcançarmos a profundidade dessa questão tão grandiosa, tão magnífica, que Deus fez para conosco. O texto no versículo 13 diz que isto foi vontade de Deus. Então, para fazer um homem de novo, para fazer um homem filho de Deus, parece que teve que zerar tudo, começar do zero, começar nos primórdios de novo. Parece-me que tem que voltar ao jardim do Éden, aos céus, à morada celestial. Mas como é que Deus fez isso? E por que que isso é tão significativo e tão importante para nós, que às vezes tratamos esse assunto, filhos de Deus, assim, com um certo desprezo até, não digo desprezo, mas indolência, né? Indiferença, todo mundo é filho de Deus. Não, irmãos, não é? É uma coisa que parece que já está conformada, sou filho. Nós precisamos entender isso. E para entender esse aspecto da filiação, nós temos que voltar antes de ser filhos. O que nós éramos antes de ser filhos, para poder alcançar um pouco da grandiosidade desta obra, que é ser filho de Deus. Então a palavra do Senhor diz algumas coisas sobre nós, antes de sermos filhos de Deus. Antes de sermos filhos de Deus, eu gostaria de citá-las agora para vocês, em nome de Jesus. Eu quero que você acompanhe comigo algumas leituras, não é? Para que você entenda o que realmente nós éramos, da onde que Deus nos tirou. Então vamos lá. O que nós éramos antes desta obra gloriosa de ser filhos de Deus? Nós éramos filhos do diabo. É forte, irmãos. Filhos do maligno. Nós éramos. E eu vou provar para você que nós éramos filhos do diabo.
Olha só em 1 João 3:10. Diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Se não é de Deus, segundo o texto, é filho do diabo. Olha, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Antes de sermos feitos filhos de Deus, nós éramos filhos do diabo, filhos do maligno. Nós temos um outro texto também em João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso ele diz para judeus, para homens que diziam que eram filhos de Abraão, e Jesus os confrontou dizendo: vocês têm como pai o diabo. Só o diabo é o vosso pai, porque ele é homicida desde o princípio, ele é mentiroso e vocês seguem as suas pisadas. Então, nós antes de sermos feitos filho de Deus, nós éramos filhos do diabo, filhos do maligno. E tenho esta leitura também em Mateus 13:38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então, quando eu percebo que antes de ser feito filho de Deus, eu era filho do diabo, filho do maligno, eu chego a tremer. Porque pensando desta maneira, havia apenas um único destino para mim: a morte eterna, a condenação eterna. Então preste atenção nisso e você vai começar a perceber a grandiosidade da obra de ser feito filho de Deus. Nós éramos também filhos do mundo. Está em Lucas 16:8, diz a palavra: e louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos do diabo, os filhos do maligno, são os filhos do mundo. E o que a palavra diz sobre o mundo? Passará os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Tudo que procede do mundo, irmãos, não procede do Pai, mas procede do diabo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, procede do mundo. Então, quando a palavra diz filhos do mundo, ela fala de um caráter de concupiscência carnal, de concupiscência dos olhos, de soberba da vida. Este era o caráter dos homens que creram em Cristo antes de serem feitos filhos de Deus. Filhos do diabo, do maligno e filhos do mundo, cheios de concupiscência. Mas a palavra também diz que nós éramos filhos da desobediência. Então vamos ver aqui, filho da desobediência, em Efésios 2:2, diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que significa ser filhos da desobediência? Significa ser filhos da rebeldia, filhos que se rebelam contra Deus, contra a vontade de Deus, que não obedecem os mandamentos de Deus. Nós estávamos, diz aqui o texto, andando segundo o nosso curso do mundo, do príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tudo em nós se rebelava contra Deus. Não se esqueça, no nosso discipulado,
Quando a gente diz quem é salvo, quem crê, a gente percebe, crer é igual a ter fé, que é igual a receber, que significa obedecer. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Significa o quê? Os seus permaneceram desobedientes. Os seus permaneceram rebeldes. E filhos da desobediência está envolvido nesse espírito de rebelião, de revolta contra Deus, de confronto a tudo que Deus é, e a tudo que Deus faz, e a tudo que Deus fala. Nós também, antes de sermos feitos filhos de Deus, éramos filhos da desobediência. E também nós éramos filhos da ira e filhos da maldição. Há um texto aqui que fala da ira. Vamos ler, Efésios 2:3, logo depois do filhos da desobediência, diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, filhos da ira. E nós também éramos filhos da maldição. Veja bem aqui em 2 Pedro 2,14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordando as nossas almas inconstantemente, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Então, antes de sermos feitos filhos de Deus, nós estávamos designados para a ira, para a maldição. A maldição já estava sobre nós. E a ira é a ira futura, a ira que está por vir sobre todos aqueles que se rebelaram contra Deus, que pecaram contra Deus e não confessaram os seus pecados, que não receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então a ira está preparada para todos aqueles que não são feitos filhos de Deus. A ira de Deus que abate o pecado e abate o pecador também. Então nós estávamos num estado de miséria total. Nós estávamos num estado de decomposição total. Nós estávamos assim como que o imundo. Isaías diz no seu livro, nós éramos como o imundo, e as nossas obras como trapos de imundícia. Tudo que nós fazíamos era nada, absolutamente nada. Imundo, trapos de imundícia, essas eram as nossas características. Filhos da ira, filhos da maldição. Por quê? Porque estava sobre nós a filiação satânica do diabo, do maligno, da desobediência, filhos do mundo, corrompidos no entendimento, corrompidos no espírito, corrompidos nos sentimentos da nossa alma. Tudo em nós carecia. Tudo em nós, melhor, cheirava a morte. A morte estava diante de nós. Não é? Quem é que pode, irmãos, mudar um quadro desse? Quem é que pode tratar algo tão intratável? Parece que nós estávamos no impossível. Não havia chance nenhuma para nós. Absolutamente nenhuma. Eu vou repetir para você entender isso, irmão. Filhos do diabo e do maligno, filhos do mundo, filhos da desobediência, filhos da ira e da maldição. Era isso que éramos antes de Deus operar poderosamente em nós. E só Ele poderia fazer isso. Por isso que o homem não tinha condição nenhuma de chegar a Ele, irmão. Por isso que o homem, mesmo que saltando, não podia alcançá-lo. O homem não podia agradar em nada. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos, não há um justo sequer, nenhum. Todos se fizeram inúteis, todos extraviaram. Não havia como nós nos achegarmos a Deus. Tamanho era o estado de podridão do nosso coração.
Só Deus, na sua infinita graça e misericórdia. Porque nesse mesmo livro de Efésios, nessa conotação de filhos da desobediência e filhos da ira, ele diz assim: mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos salvou em Cristo Jesus, o seu Filho. E Ele produziu em nós, pelo seu amor, um novo nascimento, a regeneração total da nossa alma. Quando Ele desceu sobre nós e nós o recebemos pela fé e reconhecemos os nossos pecados e reconhecemos as nossas iniquidades e confessamos os nossos pecados, Ele nos fez seus filhos. Ele tirou a princípio, Ele se esqueceu a princípio do que éramos e nos justificou em Cristo, nos salvou em Cristo, porque sim, o seu Filho, dando a sua vida por nós, justificou a nossa fragilidade, o nosso pecado e as nossas iniquidades. Por isso que a justificação é uma declaração apenas. Deus nos declara justos pela obra de Cristo no Calvário, pelo sangue derramado no Calvário. Então, quando João diz, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas não é vontade da carne, nem do varão, mas é de Deus. Isso significa, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho em forma de homem e nos salvou pelo seu grande e misericordioso amor. E hoje eu falo a vocês, não como filho do diabo, não como filho da desobediência, não mais como filho do mundo ou da ira, eu falo a vós como filho de Deus, e você recebe esta palavra como filho de Deus, aleluia, salvo das garras de Satanás, salvo do senhorio das trevas e do poder das trevas. E agora então, há um novo amanhecer, há uma nova vida, há um novo momento. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Agora sou filho de Deus, filho do Altíssimo, aleluia. Assim como trouxe algumas características de como éramos antes de sermos filhos de Deus, eu queria trazer para você algumas coisas importantes de ser filho de Deus. A primeira delas está em Romanos 8,15. Eu vou ler para vocês. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Agora então, como filhos, você pode se dirigir a Deus não somente como Deus, mas você pode se dirigir dizendo, Abba, Pai, meu Pai. Como filho, eu lhe chamo de Pai. E esse Pai é o Pai da fonte de todas as misericórdias, é o Pai, é a fonte de toda consolação, é a fonte de todo amor. É assim que Ele nos recebe, com consolo, com amor, com edificação e com repreensão quando precisamos, porque esta é a ação do Pai nas nossas vidas: edificar, consolar, confortar, mas repreender quando necessário, mas sempre na condição de pai para com o filho, e o filho recebe isso na condição de filho para com o pai. Esse é o nosso Deus. Você pode dizer, Abba, Pai. Como filho, você foi feito filho de Deus, então diga comigo, Abba, Pai, Tu és o meu Pai, eu te louvo, Pai, na beleza da Tua santidade.
Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Deus. Glórias ao teu nome. Outro aspecto da filiação está em Romanos 8,17, um pouquinho para frente desse capítulo que nós lemos. Está aqui, nós somos, eu vou ler primeiro o versículo, diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Como filhos de Deus, você passou a ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus, o Senhor. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que Deus adotou você e você agora faz parte da família de Deus. Você tem uma outra pátria, você tem uma outra cidade, você tem uma outra identidade. Você é herdeiro de Deus. Ele te fez herdeiro por adoção. Ele te enxertou na videira verdadeira. E agora você vai gozar de todos os privilégios do reino de Deus. Você vai gozar de todas as alegrias do reino de Deus, assim como Cristo sempre gozou desde a eternidade, co-herdeiro de Cristo. Você agora, Deus lhe deu o direito de toda herança celestial, de toda herança reservada para aqueles que creem. Isso significa ser herdeiro de Deus. Mas o herdeiro de Deus também sofre com Ele, padece com Ele, mas não esmurece, não volta atrás, continua sempre firme e abundante no caminho do Senhor, seja na tristeza, seja na provação, seja na tribulação, seja na glória eterna. Nós somos herdeiros de Deus. Há um aspecto interessante que diz que se sofremos, Paulo diz, eu sofro o resto das aflições de Cristo. Isso significa que faz parte da herdade também o sofrimento. Essa pregação aí fortuita e mentirosa de que os filhos de Deus só gozam dos privilégios da herança e da riqueza é mentirosa. Os filhos de Deus herdam tudo de Deus, até os sofrimentos de Deus, até os sofrimentos de Cristo, se adequam a Ele, mas continuam fortes, firmes e perseverantes, porque são filhos, são herdeiros, são filhos do Senhor Altíssimo, podem chamá-lo de Abba, Pai, aleluia. Você me entende, irmão? Então no teu sofrimento, não se esqueça, é herdade também de Deus, e é no sofrimento que Ele nos depura, é no sofrimento que Ele apruma os nossos passos, é no sofrimento que Ele transforma as nossas almas, é no sofrimento que Ele nos faz ver o quanto Ele é grande e temível. Sim, amados, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, tanto no sofrimento como na vida futura nos céus dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Mas nós temos aqui também uma outra declaração importantíssima. Nós somos declarados como filhos de pacificadores. Todo filho de Deus, ele assume o caráter de Cristo. Ele vive o caráter de Cristo de semear paz. Bem-aventurados os pacificadores. Mateus 5:9. Porque eles serão chamados de filhos de Deus. Ao mesmo tempo que eu posso chamá-lo de pai, e ao mesmo tempo que eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo, eu sou pacificador como filho de Deus. Eu sou feito pacificador. E a palavra, e o próprio Cristo diz, se você é filho de Deus, e você vai receber uma bem-aventurança, você vai ser mais do que feliz sendo pacificador. Eu faço uma pergunta para você, diretamente para o seu coração. Você tem semeado a paz? Você é pacificador? Você é um mediador no meio das intempéries, dos ódios?
você procura se colocar numa posição de juiz de paz. Porque esta é uma característica de quem é filho de Deus, irmão. Você foi feito filho de Deus. Você foi feito para pacificar. Porque Cristo é a nossa paz. Cristo era o pacificador. Cristo fugia das contendas, das guerras. Não vivia a contender e a guerrear. Este é o Filho de Deus. Ele não contende, ele não guerreia. Ele pacifica. Ele semeia a paz, a concórdia, a amizade, o companheirismo. Ele está sempre buscando procurar fazer as coisas fluírem para a paz. Não se esqueça disso. O Filho de Deus semeia a paz. E eu também queria dizer para vocês aqui, né, nesse nosso último tópico aqui, sobre filiação divina, é lógico que existem muito mais coisas, nós passamos também a ser filhos da luz. Feitos filhos de Deus, nós passamos a ser filhos da luz. E eu vou ler aqui em João 12:36, diz assim: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se dele. Olha só, Jesus está dizendo: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. E isso é Jesus quem está dizendo. Você é filho da luz. Já vou explicar para você o que significa ser filho da luz. E tem Efésios também 5:8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aleluia. Para a gente entender o que é ser filho da luz, a gente precisa compreender Deus como luz. Deus como luz. O Pai que eu tenho, que te adotou na videira verdadeira, que lhe deu o privilégio de falar Abba Pai, de te dar a herdade celestial, né? De te dar a herdade, de ser um pacificador, de tomar o seu caráter sobre si. Ele é luz. Em 1 João, no capítulo 1, deixa eu ver qual é o versículo, se é o versículo, é o 5. João diz: e o que dele vimos e ouvimos é que Deus é luz, e não há nenhuma treva nele. Sabe o que significa ser luz, irmãos? Significa ser santo. Deus é santo, a santidade está diante dele. Então, quando Jesus diz: enquanto tendes luz, viva na luz como filho da luz, ele diz: enquanto vocês têm a santidade diante de você, enquanto você vê a santidade, viva como filhos da santidade. Viva uma vida santa, viva uma vida consagrada. Os filhos de Deus, feitos filhos de Deus, os que creem no poder da cruz, eles se tornam filhos da luz, filhos da santidade, porque Deus é luz. Aleluia! Deus é santo e os seus filhos também se tornam santos. Glória a Deus. Eu gostaria também de ler mais um texto aqui, que está em João 8:12, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, eu sou a luz do mundo, diz. Isso significa, a luz veio para dissipar as trevas. João diz lá na sua carta: Deus é luz,
e não há nenhuma treva nele. E aqui Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Quem me segue jamais pode ser filho do diabo, nem do maligno. Quem me segue jamais pode ser filho da desobediência. Quem me segue jamais pode ser filho do mundo. E quem me segue jamais pode ser filho da ira ou da maldição. Andam em santidade, andam na minha presença, andam no fulgor da minha glória. Olha que guinada, olha que transformação. É um novo nascimento, é uma nova pessoa, é um novo homem, irmão. Às vezes nós avaliamos conversões. Quem somos nós para avaliar conversão? Nós queremos entender as pessoas, muitas vezes, que não se deixam transformar por essa ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, trazendo um novo nascimento. Porque esta obra de transformação é sobrenatural, é só Deus quem pode fazer, é só o Espírito quem pode fazer. Nós fomos feitos filhos de Deus, e como filhos de Deus podemos chamá-lo de Pai. Como filhos de Deus somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Como filhos de Deus somos pacificadores neste mundo cheio de ódios e contendas. E como filhos de Deus somos filhos da luz, andamos em santidade, consagrando as nossas vidas, nos aproximando de Deus e da sua perfeição e nos deixando transformar a cada dia das nossas vidas. Oh, Jesus! A oração que eu faço a Ti nesta noite é para que o Teu Espírito tenha livre acesso ao meu coração. Para que o Teu Espírito não encontre barreiras. Esse coração meu, muitas vezes duro para com a Tua palavra. Duro para as ações transformadoras do Espírito Santo. Duros para a obediência. A minha oração é que Teu Espírito trabalhe na minha alma, no meu coração, e que eu me desarme de mim mesmo, que eu me desarme da minha justiça própria, da minha bondade própria, do meu conhecimento próprio, e me humilhe diante de Ti, como filho, dizendo: Abba, Pai, tenha misericórdia de mim. Pai, coloca na minha vida santidade, pureza, dignidade. Transforma-me a cada dia como filho que sou. Então, queridos, ser filho de Deus é muito mais do que, eu sou filho de Deus. O filho de Deus mostra com ações que ele é filho de Deus. Mostra nas palavras que ele é filho de Deus. Mostra nas coisas que faz que é filho de Deus. Ele não é filho de Deus só de lábios. Ele é filho de Deus em todo o seu ser, em toda a sua alma. E a cada dia ele morre mais para o mundo e vive mais para Deus. Diante desta narrativa, diante desta palavra, eu sou direcionado a te fazer uma pergunta, meu irmão. Você olhando para o teu coração, de verdade, responda para você: você é filho de Deus? As coisas velhas já passaram? Tudo se fez novo. Você pode dizer nesta noite: Abba, Pai. Você tem pacificado. Você tem se conformado ao sofrimento e à alegria também. Tem santificado a sua vida. São coisas que nós podemos colocar diante de nós para nos avaliarmos como filhos.
para darmos uma nota final a nós mesmos como filhos de Deus. Se você tem dúvidas, se você ficou inseguro de responder, clame pelo sangue de Jesus. Apresente-se diante dele. Não importa que você já foi batizado, que você é membro de igreja. Isso, irmãos, não é o mais importante. O importante é a convicção do seu coração. Eu quero ser filho. Eu preciso ser filho. Eu desejo ser filho do Altíssimo. Não apenas para fugir da ira futura, mas muito mais para ganhar o amor de Deus, na sua plenitude, na sua essência. Então, em nome de Jesus, entregue seu coração a Deus. Conserte todas as coisas que precisam ser consertadas. Deixe as coisas que precisam ser deixadas. Confesse os seus pecados, arrependa-se pelo poder do Espírito Santo na sua vida, clame por misericórdia e Ele virá e estabelecerá esta verdade insofismável na sua vida, de criaturas para filhos, de velhice, de homem velho para nova criatura, em Cristo Jesus o Senhor. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê graça e favor, e Ele possa trazer essa convicção firme e segura ao seu coração. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por mais este momento. A Tua palavra é viva e eficaz. E eu quero pedir que o Senhor abençoe este Teu povo que ouviu esta palavra, para que nos aproximemos diante de Ti. Em tempo oportuno, nós possamos chegar ao trono da graça e receber graça e misericórdia de Ti, ó Deus. Que haja em cada um dos nossos corações a convicção de que somos realmente filhos de Deus, preparados para a vida eterna, em Cristo Jesus, o Senhor. Abençoa-nos nessa semana, dando-nos Tua provisão, levando-nos em vitória para a glória do Teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Fica na força do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês e até quarta-feira, em nome de Jesus. Um grande abraço.